da vida. Então, este livrinho que vocês veem aqui, de Kardec, Obras Póstumas, ele tem um capítulo que fala o caminho da vida. E nesse capítulo, ele conta uma história que eu vou, de uma certa maneira, nas minhas palavras, reproduzir para vocês. Então, ele fala que o homem estava andando por uma estrada e caminheiro, e ele se defronta com uma floresta e entra na floresta. E ali ele se perde. A floresta é frondosa, há muitas árvores, há muitas silvas, e ele se machuca, se estropia, se perde, se cansa de caminhar, ao ponto de, às vezes, desistir da caminhada, mas depois ele consegue achar forças e continua caminhando. E ali ele se perde novamente, e se fere mais um pouco, e cai, e se ensanguenta, e fica naquela caminhada, até que ele chega no final dessa estrada, e acaba essa floresta. Mas logo depois, ele encontra outra floresta. A estrada continua, e aí vem uma outra floresta. Então ele entra naquela floresta, mas ali ele já tem uma experiência. E ele já atravessou uma floresta frondosa, já se machucou, então ele aprendeu alguma coisa já. Então ele, ao atravessar aquela floresta, ele já vai com uma outra disposição. Ele aprendeu com as quedas da primeira floresta, ele já sabe mais enfrentar os perigos, e então ele vai caminhando também com muita dificuldade, mas ele consegue chegar mais facilmente ao final dessa floresta. E logo em seguida ele acha uma outra floresta. A estrada da vida continua e ele entra em uma outra floresta. Ali a floresta já se lhe apresenta muito mais fácil. E ele encontra até um lenhador. Aqui ele lhe pergunta o caminho mais simples a seguir. E o lenhador lhe explica: vá por esse caminho, faça isto, vira aqui e vira ali, e você vai encontrar o caminho mais fácil. Então, assim ele faz. Ele segue o conselho do lenhador e ele lá atravessa a sua floresta de novo e chega no final dela. E mais uma experiência. E ao longo dessas florestas, ele vai chegar no topo de uma montanha. E quando ele chega no topo dessa montanha, ele olha para trás e consegue ver todas as florestas por quais ele já passou. E então ele olha para aquela primeira floresta. E quando ele olha lá para baixo, ele diz: mas como eu pude sofrer tanto naquela floresta, hoje, com toda a minha experiência, de um passo eu já galgava aquela floresta. E então ele fica olhando. E aí ele vê a segunda floresta. E assim ele fica observando todas as florestas por qual ele passou. E então ele observa todo aquele cenário e começa a pensar e começa a analisar todas aquelas vidas. O que é para aquele homem aquelas florestas? São as encarnações. O que é a estrada? A estrada é a vida do espírito. Nós já falamos hoje aqui que Deus nos criou simples e ignorantes, e que o nosso trabalho aqui é aprender a viver, é melhorar, é ultrapassar obstáculos. Então nós vamos ver ali o homem na primeira floresta, caindo, se machucando, se estrupiando, sangrando. Só quando nós ainda somos crianças, espiritualmente falando, ainda não temos experiências, tudo para nós é uma dificuldade. Então nós reclamamos, nós sofremos, nós queremos desistir da vida, nós queremos desistir de caminhar, estamos perdidos, machucados, sozinhos. Como nós vamos chegar no fim daquela estrada, no fim daquela floresta? Mas logo nós vamos encontrar uma outra encarnação. Mas ali eu já aprendi alguma coisa, eu já levei para outra encarnação. Eu já sofri aquela situação, eu já aprendi com aquilo, agora eu não vou mais passar por aquela situação. Então eu já estou melhor. E vai chegar uma hora que eu vou aprender
que eu até posso ter alguém para me ensinar o caminho, como foi o caso quando o homem encontrou o lenhador no meio da floresta. Então nós vamos encontrar essas pessoas nas nossas vidas que vão até nos ensinar o caminho. Mas existe uma coisa: ninguém vai procurar esse caminho por nós. Somos nós que temos que caminhá-lo, porque somos espíritos imortais, porque somos nós os caminheiros. As florestas estão nas nossas vidas porque nós necessitamos delas. Nós precisamos galgar todas essas dificuldades, precisamos desviar as árvores frondosas, precisamos aprender a curar as nossas pernas machucadas. Mas estamos aprendendo. Então hoje nós estávamos estudando sobre a pluralidade das existências. Como Deus é justo para conosco, como Ele é bondoso. Não nos dá só uma oportunidade, nos dá inúmeras oportunidades. E nós caímos, e nós nos levantamos. E às vezes caímos com os outros, e às vezes fazemos cair com os outros. Às vezes caímos nós em ciladas, às vezes caímos em abismos, às vezes fizemos cair os outros. Mas temos sempre uma oportunidade. Por quê? Porque Deus é justo. E então nós dizemos, mas por que caímos tanto? Porque essas florestas são tão frondosas? Porque nos afastamos de Deus. Somos criaturas. Somos criadas por Deus. Jesus nos disse que nós somos deuses. E nós, por a nossa ignorância, nos afastamos de Deus e logo sofremos. E muitas vezes diz assim, mas Deus, onde está Deus? Nós não conseguimos entender Deus, não conseguimos ver Deus. Mas a criatura traz em si o hálito divino, trouxemos em nós a chama. Então, nós somos filhos. E muitas vezes, mesmo sendo filhos, não gostamos dos nossos pais. Mas tem um elo, nós temos um elo sempre com os nossos pais. Às vezes, nas nossas encarnações, somos rebeldes e nos afastamos da casa. Atravessamos mares, atravessamos continentes e nos afastamos da nossa família. Porque a nossa família não nos entende. Não sei se vocês são assim. Acredito que não. Aqui todo mundo se entende bem com a família, não é verdade? Mas eu conheço algumas pessoas que não se entendem bem com as famílias. Então, estão no outro lugar, fogem das suas casas, mas quando a dor aperta, quando a saudade aperta, quando o problema aperta, de quem é que a gente pensa? Do nosso pai e da nossa mãe. E isso, numa grande escala, também ensina as nossas vidas. Quando a dor aperta, nós nos lembramos de Deus. Aí nós pedimos a Deus. Deus me ajuda. Deus me tira desse sofrimento. Deus. Mas quando estamos bem, tranquilos, felizes, não nos lembramos de Deus. É assim como estamos tristes, nos lembramos dos nossos pais, e quando estamos tristes nos lembramos de Deus. Assim nós fizemos. Mas quando um dia nós entendemos que ao estarmos próximos de Deus é bom para nós vamos nos aproximar deles. Porque nós, ao nos tornarmos rebeldes, nos afastamos cada vez mais, tanto dos nossos pais, como do nosso Pai maior. E Ele nos deu um exemplo para que nós possamos seguir. Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Aqui nós temos Jesus como a estrada. E porque nós nos afastamos da estrada? Porque nós vamos às vezes por atalhos? Porque nos desviamos do caminho? Porque somos rebeldes. Mas ainda assim, Deus nos dá sempre mais uma oportunidade. Então nos dá Jesus como modelo e guia, nos dá Jesus como verdade, e Jesus vem nos ensinar que nós temos que amar. É o grande ensinamento de Jesus.
Ele vem há 2000 anos nos dizendo que precisamos amar, que precisamos perdoar, e nós ainda estamos com dificuldades, 2000 anos depois. Mas não percebemos que essa dificuldade que nós temos é algo que nos deixa para trás, que nos faz ficar estático, que nos faz ficar só no lugar. Nós precisamos ultrapassar isso. Nós precisamos aprender a amar. E as pessoas falam assim, mas como é que eu faço isso? Eu não tenho nenhum namorado, não tenho nenhuma namorada. O meu pai já morreu, a minha mãe já nem lembro mais. Mas nós precisamos entrar dentro de nós mesmos. Tem alguma coisa ou tem alguém que nós sempre vamos gostar. Porque até Hitler gostava do seu cachorro. E ele é considerado um monstro para mim. Então, tem sempre alguém que a gente pode amar, que a gente ama, mas às vezes aquilo está esquecido. Então nós precisamos avivar esse sentimento que já existe em nós. Nos lembrando. E às vezes isso parece uma utopia. Mas como é que eu vou amar? Então nós precisamos ir até Jesus. Lembrar do seu exemplo divino. Ele amou a todos, sem extinção. Ele tinha o amor que a gente diz, ele tinha o amor, já tinha uma consciência, ele tem uma consciência cósmica, de amar todos por igualdade. Quando lhe disseram, mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, e ele diz, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E apontou para eles. O que eu queria dizer com isso? Que todos nós somos seus irmãos. E então, ele vem e nos ensina, nos dá o testemunho do que é viver uma vida na Terra. Jesus não tinha nenhuma necessidade, como governador deste planeta, de reencarnar na Terra. Porque ele era um espírito puro. Ele é um espírito puro. Então, por que ele vem à Terra? Para quê? Para nos dar o testemunho. Para nos ensinar aquilo que nós temos que fazer. O caminho que nós temos que percorrer. No entanto, nós queremos ser seguidos. Quando ele disse, eu não vi para ser seguido, eu vi para seguir. No entanto, nós queremos ser seguidos. Por que nós queremos ser seguidos? Porque nos enchemos às vezes muito importantes. Mas ainda não sabemos o ABC. Ainda não entramos dentro de nós para termos a capacidade de ver primeiro quem nós somos e depois sairmos de nós e irmos procurar o próximo. Jesus, ele é a vela no nosso barco. É aquela vela. O seu amor é aquele vento que sopra e que leva o barco ao porto seguro. E nós ainda estamos no barco, ao sabor do vento. O vento sopra para norte, nós vamos para norte. O vento sopra para sul, nós vamos para sul. Nós ainda não temos essa direção. Por quê? Porque nos afastamos de Deus. Porque não nos aproximamos de Deus. E enquanto nós não tivermos isso gravado bem no nosso coração, bem no nosso espírito, vai ser difícil para nós. Tudo é uma grande dificuldade. Nós queremos, mas fizemos as coisas superficialmente. Nós vamos ajudar o outro porque queremos um dia que o outro, se nós precisarmos, o outro nos ajude. Nós não vamos ajudar o outro sem qualquer interesse. Nós vamos amar o outro porque esperamos que o outro nos ame. E às vezes fizemos até pior. Esperamos que ele nos ame primeiro, que é para depois amarmos. Aí fica naquele jogo, né? Quem vai amar primeiro? Quem se arrisca? Né? Nós temos que deixar esse jogo, porque somos criaturas divinas. Somos criaturas que estamos preparadas para amar. Somos criaturas que estamos preparadas para caminhar. Nós estamos nessa estrada. E essa estrada, ela é longa, ela vai ao infinito. E nós estamos só caminhando. Nós ainda estamos no meio da floresta. Nós ainda estamos caindo, ainda estamos nos machucando. Não queríamos mais que isso acontecesse. Mas ainda não aprendemos. Porque
nos machucamos tanto no meio das florestas? Porque ainda nos magoamos demais, ainda nos ofendemos com as coisas que as pessoas nos falam, ainda nos melindramos porque alguém nos diz uma verdade, ainda queremos estar sempre certos. Então por isso sofremos. E aí, como somos muito orgulhosos, aí nós queremos reivindicar. Então vamos lá e vamos nos vingar, porque nós nos escondemos no nosso orgulho, temos o nosso orgulho ferido. Bem, já temos orgulho, né? Isso já é um fato, né? E depois fica ferido, aí complica tudo. Então ficamos nisso e ficamos encarnações brincando como gato e rato com aqueles que Deus nos pôs à nossa volta, para que caminhassem conosco nessa estrada. As pessoas que Deus coloca na nossa estrada não estão na nossa estrada para nos impedir de caminhar. Elas estão na nossa estrada para nos impulsionar a caminhar. Só que às vezes nós interpretamos as coisas de uma maneira equivocada. Porque quando nós estamos nessa caminhada e alguém na nossa vida acontece um problema, a gente pensa que aquilo que já é uma pedra no meio da estrada. Aquilo não deveria ser a pedra. É como nós vimos a situação. Aquilo poderia ser algo que vai nos ajudar a ultrapassar aquele problema, porque na outra floresta a gente já vai saber lidar com aquela floresta. Aquela pedra ali a gente vai se desviar e vai passar, porque já aprendeu. Mas nós não. Então nós vamos ao longo da nossa caminhada tropeçando nessas pedras, porque não queremos entender o problema. Nós vimos a pedra como um problema, mas a pedra não é um problema. A pedra está ali para nos ensinar algo. E nós é que somos teimosos e não queremos entender. Essas pedras são as pessoas problema, que a gente fala, aquelas pessoas problema que estão nas nossas vidas. É aquele genro bom, é aquela sogra maravilhosa, é aquele patrão simpático. Todos eles a gente vê como são pedras. Mas a pedra, ela é muito importante. Sem a pedra, como iriam ser feitas as grandes construções? A pedra, ela pode ser usada para construir a estrada que nós estamos pisando, fazê-la mais segura. E nós nos revoltamos nessa caminhada que nós temos que fazer, que ninguém vai fazer por nós. Então, às vezes, a gente se senta e fica como criança emburrada. Agora eu vou sentar aqui e não vou para lado nenhum. E perde toda a minha reencarnação. Porque nossa estrada, se nós conseguirmos chegar no final dessa estrada, ou no final dessa reencarnação, com o título de completista, nós fizemos muito bem. E agora vocês estão pensando, do que ela está falando? O que é isso de completista? André Luiz nos diz, ou melhor, o instrutor de André Luiz nos diz no livro A Caminho da Luz, Missionários da Luz, ele nos diz que o título de completista é aquele espírito que fez todo um planejamento